Não sei se vocês repararam, mas a minha esposa está top de linha, não sabe? Fala sério. Ela está se achando. Cheia dos ouro. Cheia do gordinho todo. Graça e paz. São só 5 folhas do caderno que estão esboçadas aqui. Um minuto. Para 5 minutos acho que dá. Graça e paz. Um feliz dia das mães para todas as mães presentes aqui agora. Quando eu recebi o chamado, né, para ministrar hoje, falei assim, eu tenho que falar de mãe. Amém. E para falar de mãe, a gente tem que falar do pai. Glória a Deus. Eita! E para falar de mãe, a gente tem que falar de filho. E a gente fala de uma família. Amém. Né? E não vou pontuar quem é mais importante na família, porque a família, ela caminha com todos juntos, todos debaixo, como a gente já ouviu hoje, de uma mesma missão, de um mesmo compromisso. E a família que serve ao Senhor, unida, ela é próspera, ela é abençoada. Então, se você ainda tem algum membro da sua família que não está junto com você nessa caminhada, não deixe de orar. Amém. Que a oração, a Bíblia fala a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. E eu vou falar da oração de uma mãe, de um compromisso de uma mãe, de uma visão de uma mãe que nunca se desviou de uma promessa. Aleluia. Você, quando estava gerando seu filho, seja no seu ventre, seja no seu coração, porque a gente tem mães que não geram no ventre, mas são mães, geram no coração, geram no propósito. E da mesma forma, daquela mãe que gera no seu útero, essa mãe que tem esses filhos que o Senhor os dá. Eu fui presenteada agora com uma filha já adulta, casada. Ela me adotou como mãe. Que benção. E eu a adotei como filha. Como uma mãe pode rejeitar uma filha? E eu vivi numa família que minha mãe adotou, né, uma jovem aos 17 anos. Essa jovem também adotou primeiro a minha mãe como mãe, porque ela sentiu o cuidado da minha mãe com ela quando ela perdeu a sua mãe biológica. E um dia ela chegou na minha casa e falou para minha mãe: eu posso te chamar de mãe a partir de hoje? E minha mãe ficou muito feliz com aquele pedido tão espontâneo, tão do coração, e falou: pode, minha filha. E ela é minha irmã, vocês conhecem a Maristela. E onde a gente anda, onde eu apresento ela para alguém, e ela me apresenta, e apresenta a Tânia, a Esther, são minhas irmãs. Ela tem a família biológica dela, e ela teve esse entendimento, né, em relação a minha mãe lá no finalzinho da adolescência dela, e a gente carrega isso para a vida. E eu vou falar sobre uma mãe que eu já ouvi muitas pessoas falarem que ela errou. Já vi muitas pessoas dizerem assim: ela teve uma ação que não foi correta. E eu pesquisando, analisando, eu não tinha essa visão de erro da parte dela, e isso foi muito mais solidificado no meu entendimento após desses momentos que eu comecei a estudar para ministrar essa palavra hoje. Eu vou falar sobre Rebeca.
Sim. Rebeca foi mãe de... Jacó e Esaú. Esaú e Jacó, na ordem cronológica do nascimento, mas na ordem profética de Jacó e Esaú. Porque quando Rebeca ainda não estava com ou melhor, já estava com seus filhos no seu ventre, e havia uma guerra que só ela sentia uma luta entre os dois dentro do seu ventre, e ela não foi buscar resposta em outro lugar a não ser no Senhor. E ela falou assim: Senhor, o que tem provocado isso? E o Senhor deu uma palavra para ela. O maior, o mais velho, que é Esaú, servirá ao menor, ao mais novo, que é Jacó. Naquele momento que ela recebeu essa palavra, ela não sabia quem seria o mais velho e quem seria o mais novo. Ela só soube a partir do parto. E Jacó segurou no calcanhar de Esaú. Esaú saiu primeiro, foi o primogênito, segundo a tradição judaica. Mas Jacó não demorou muito tempo, porque ele saiu lá grudadinho no calcanhar. E ela entendeu, esse que saiu grudado no calcanhar é o mais novo, é o menor. Mas o que saiu primeiro, o primogênito, segundo a tradição judaica, servirá ao menor. Isso aí, gente, tem que ter muito direcionamento de Deus para ter esse entendimento. Porque uma mulher que vai romper com uma tradição do povo judaico para cumprimento de um decreto, que não foi só uma promessa, foi um decreto de Deus para aquela família, ela tem que ter muita ligação com Deus. Então não vem aí teólogo dizer que ela errou. Deus não erra. Quem está no direcionamento de Deus, quem estabelece aquilo que Deus, quem trabalha para que seja estabelecido aquilo que Deus decretou, não erra. Glória a Deus. A visão de erro é do nosso olhar humano. No olhar divino, para mim, não houve erro de Rebeca. Mas para a gente se familiarizar com a palavra de hoje, a gente vai voltar lá para esse ponto. Vamos conhecer primeiro tudo que antecedeu esse momento. Quem foi que disse que o maior, o mais velho, serviria o menor, o mais novo? Quem decretou isso? Deus. Ele disse para quem? A mãe. Para Rebeca, para a mãe. Quando ela foi indagar, foi consultar o Senhor, foi buscar em Deus uma resposta para algo que ela estava sentindo no mundo natural. Uma mãe sente algumas situações. Uma mulher, ela tem, já desde que recebe o instinto materno, como eu já falei, independente de estar gerando fisicamente ou não, ela tem esse entendimento, ela tem essa intuição, esse sentimento. E a história de Rebeca, ela não começa só na sua gestação. Deus falha quando Ele fala alguma coisa para alguém? Ele deixa de cumprir o que prometeu? Ele deixa de estabelecer o que Ele disse que faria? A própria palavra diz: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. E a gente quer limitar Deus ao nosso entendimento humano. Ele não se limita. A palavra do Senhor fala que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Quem somos nós para tentarmos colocar Deus para agir de acordo com as nossas consciências? Não é isso? A Bíblia nos alerta sobre isso.
Mas nós queremos fazer Deus trabalhar de acordo com o nosso entendimento. Não dá certo isso, gente. Você tem que entender que Deus é soberano. Ele é acima de tudo e de todos. É Ele quem trabalha para cumprir o seu propósito. Ele que faz acontecer o que desde a antiguidade Ele já preparou para acontecer. Eu vim conversando com o pastor que no carro, vindo para cá hoje, que na minha adolescência, duas passagens bíblicas marcaram muito a minha vida. 2 Crônicas 7,14. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei. Se o meu povo, a igreja acho que sabe de cor também, né? Que Chama pelo meu nome, se humilhar, orar, dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, farei a sua terra. Aleluia. Isso é para a nossa nação. Eu sempre tive, desde a adolescência, esse entendimento que a nossa nação, que o nosso povo precisava entender e reconhecer que precisava se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, buscar ao Senhor. E Deus fala ali, se o meu povo, Ele não está falando de qualquer povo não, Ele está falando pelo povo dele. Eu sou povo de Deus, você também? Amém. Nós somos o povo de Deus. Então, quem tem responsabilidade sobre a nação brasileira? Nós, o povo de Deus. Quem tem que ter compromisso em orar e buscar e se arrepender? Nós, o povo de Deus. A quem Deus vai ouvir passará a sua terra? O povo dele. E o outro texto é o Salmo 139, que diz: o Senhor, tu me sondas, me conhece, sabe o meu deitar, meu levantar, a palavra ainda não chegou à boca. E nessa palavra eu entendi, no Salmo 139, eu sempre entendi que não adianta a gente fugir de Deus. Se eu subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, sei que lá estás também. E eu tentei já fugir de Deus, já contei isso aqui. Aos meus 19 anos, eu tentei fugir de Deus. Cheguei a dizer assim para Deus, hoje na linguagem hoje seria: me erra. Porque a gente não consegue fugir de Deus, não consegue fugir do propósito dele. Então a solução que eu achei, eu não era burra, né? Sempre tive um certo nível de inteligência. Falei para Deus assim: eu sei que eu não vou conseguir fugir de você, me esconder de você. Eu disse isso a minha adolescência toda. E hoje, entrando na minha fase adulta, aos 19 anos, eu tenho plena convicção disso. Então, me deixa. Me larga você, Deus. Eu cheguei a falar isso, tola, né? Eu cheguei a falar isso para Deus. E Deus não me soltou? Não. Ele me ouviu minhas queixas, ouviu minhas murmurações, porque não foram só queixas, eu murmurei, ouviu tudo, mas ele não cumpriu, porque ele tinha assim, minha filha, lá ainda no Salmo 139, ele diz assim: eu estabeleci todos os teus dias no livro da sua vida. Então, ele tinha esse dia já agendado lá, gente. A gente não domina nada na nossa própria vida. Deus é que tem o domínio de tudo e de todos. Amém?